Oi gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez na nossa videoaula para tratar com vocês algumas questões, algumas reflexões acerca da arte teatral. No outro vídeo, no vídeo anterior, a gente explorou um pouco a noção do teatro enquanto uma invenção humana. Uma invenção carregada de humanidade, carregada de reflexões, é fruto dessas reflexões, fruto de um pensamento, Além disso, também a gente vê o teatro e a arte de modo geral como produções carregadas do sentimento humano, de desejos de expressar alguma coisa, E aí, consequentemente, essa produção ela vai dizer muito a respeito da humanidade, vai falar muito a respeito de quem é esse ser humano, de quem ele é, de como ele se constitui, de como ele vive, das vivências do ser humano, e assim vai. E aí a gente viu que mesmo quando a gente, por exemplo, pega outros seres que não são humanos e coloca sobre o palco, há uma necessidade de humanizar esses seres, humanizar, tornar esses seres humanos, atribuir características humanas a esses seres, de modo que eles se pareçam muito em várias qualidades, em vários aspectos, em aspectos emocionais, psicológicos, em ações com o ser humano. Exatamente porque essa produção é uma produção que se refere ao ser humano, Ela diz respeito ao ser humano, ela é produzida pelo ser humano, mas ao mesmo tempo ela fala muito de nós. A arte, de modo geral, ela faz isso. E hoje nós queremos tratar com vocês, continuar, na verdade, essa conversa sobre uma possível definição, do que seria teatro. É evidente que a gente já tem trabalhado essa reflexão, a gente já tem tentado responder a pergunta o que é teatro, diversas vezes. Em diversos momentos a gente tem tentado responder essa pergunta. E a gente vai encontrar, quando a gente se depara com essa pergunta, a gente vai encontrar várias definições ao longo de vários séculos. Várias definições mesmo, Várias pessoas que tentam definir o teatro, que tentam dizer o que é teatro. Mas e aí? O que é teatro de fato? Como é que a gente pode responder essa pergunta? O poeta e dramaturgo Lope de Vega, ele vai dizer que teatro seria um tablado, dois seres humanos e uma paixão. Então, nas palavras do poeta Lope de Vega, do poeta e dramaturgo Lope de Vega, o teatro é um combate apaixonado de dois seres humanos em cima de um tablado. Seria essa a definição que ele traria para a gente. E aí a gente pensa, por que são dois seres humanos? Por que dois seres humanos? E os monólogos? Será que os monólogos não são teatrais? Por que ele traz essa menção de dois seres humanos? Por que ele menciona isso? Vamos refletir um pouco sobre isso. Quando a gente fala que teatro é uma arte, uma produção humana, essa produção ela vai tratar sobre as relações humanas, as relações de homens e mulheres, vivendo em sociedade. Então a gente vai ver que ali essa produção ela não se limita a uma contemplação individual, a contemplação de um indivíduo solitário. A ação dramática, na verdade, ela é como é que eu diria, o movimento desses conflitos, entre os seres humanos ali. Esses embates apaixonados, esses embates ali entre os seres humanos, Então, há sempre, dentro das relações sociais,
essas confrontações. E aí eu não falo no sentido de que há ali uma briga propriamente dita, né? Ou há ali, como é que eu diria, uma problemática a ser resolvida de uma forma agressiva, né? Mas existe ali uma questão que precisa de uma resposta, né? Uma questão que precisa ser resolvida, desenrolada. E aí o enredo da peça vai propiciar esse desenrolar, né? Então existe ali um embate, né? Existe ali um enfrentamento. E aí é essa ação dramática, né? Que é a mediação dessa força. Ela realiza essa mediação entre esses dois polos ali que se tensionam, né? Que há uma tensão entre eles. E aí a questão do monólogo. E o monólogo? O monólogo, ele acontece exatamente pressupondo esse antagonismo, né? Pressupondo esse outro com o qual eu realizo esse embate. Mesmo que essa pessoa não esteja presente, né, fisicamente, mas a sua presença é pressuposta, ou seja, ela é citada o tempo todo. Mesmo que eu não fale o nome de uma personagem, mesmo que eu esteja falando comigo mesmo, e esse outro com quem eu realizo esse embate, esse antagonista, né, nesse processo, seja o meu próprio eu, seja as minhas próprias questões, né? Então existe ali um embate, mesmo que seja um embate entre eu mesmo, né? Entre as minhas questões, entre os meus problemas. E a paixão, né? E o que seria essa paixão? Se a gente fala que o teatro é o combate apaixonado de dois seres humanos em cima de um tablado, então o que seria a paixão nesse sentido? Né? A paixão é algo necessário à arte. É algo que faz parte da arte. O teatro, como produção artística, ele não está preocupado exatamente com o trivial, com algo sem valor, né? Não está pensando nessas questões que não têm valor, certo? Mas ele pensa as ações, né, dos personagens, levando em consideração aquilo que eles investem, né, em riscos, né, em sentimentos, em opções morais, né, opções políticas, né, tudo isso vai constituir aquilo que a gente chama de paixões, nesse sentido aqui, né, da arte, nesse sentido que a gente está colocando aqui. Né. Uma paixão uma ideia, um pensamento, é aquilo que faz sentido para a pessoa, né? Aquilo que faz parte da própria vida dela, é a vida dela sendo colocada em cena, sendo problematizada. Então, uma paixão seria aquilo que a gente traz que vale a pena a gente lutar por aquilo, né? Pode ser uma ideia, pode ser um sentimento, um pensamento, um ideal, né? Um sonho, pode ser até mesmo uma pessoa, né? Então é aquilo que vale a pena uma luta, um embate por aquilo, por aquele objetivo, por aquela coisa, aquela pessoa, aquele pensamento, ideia e etc. E o tablado? Onde fica o tablado nisso? Quando Lope de Vega fala sobre o tablado, ele está resumindo toda a estrutura arquitetônica a um espaço específico, né? Então o tablado ele pode ser um teatro propriamente dito, um edifício teatral, ele pode ser a rua, né? Ele pode ser qualquer lugar que a gente toma como lugar de apresentação. São esses espaços aí onde a gente toma como lugar de apresentação que se constitui como esse tablado que ele fala. Né? A gente vai tomar esse espaço, se apropriar dele, né? E usá-lo como uma potência artística, como uma potência estética para o nosso próprio trabalho. E aí, nesse processo de apropriação, a gente vai estabelecer ali dentro uma dicotomia. O que é isso? O que seria uma dicotomia? Seria
dois lugares, dois espaços, duas instâncias ali dentro daquele espaço, duas esferas separadas, e às vezes não tão separadas assim, né? Que é o palco, o palco que a gente fala, né? O tablado, o lugar onde acontece a representação, e a plateia. Mesmo que em muitos momentos essa plateia seja questionada a tomar uma atitude, a agir, mesmo que essa plateia seja incorporada à peça, e aí não haja uma separação entre palco e plateia e tudo se torna uma coisa só, há um estabelecimento ali de uma relação, de experimentar uma produção artística, né? Vivenciar a produção artística, e quem produz essa produção, né? Quem produz essa obra, na verdade. Então, se estabelece ali duas esferas de relação. Então, quando a gente toma esse espaço, né, como referência para a nossa produção, a gente vai ter ali um espaço que, no sentido físico da ideia, né, ele vai possuir três dimensões, né? O comprimento, a largura, a altura. Essas dimensões, elas são tomadas aqui como esferas, como dimensões, como elementos objetivos, né? Como elementos objetivos desse tablado, desse palco, desse espaço de representação. E aí esse espaço de representação, né, esse espaço cênico, ele vai receber alguns materiais, alguns objetos, algumas pessoas, vai receber algumas coisas ali que vão configurar um espaço, uma espacialidade, né, que vão ser o próprio espaço. E esses objetos, esses seres, né, eles vão, como é que eu diria, também compartilhar desses elementos, dessas dimensões objetivas, né, quais sejam o comprimento, a largura e a altura. Todo objeto, todo ser que vai ser colocado em cena possui essas dimensões. É certo que, por exemplo, para algumas pessoas o tamanho de um espaço pode parecer maior, pode parecer menor, né? É certo que isso vai acontecer. Assim mesmo é o tempo, né? Para algumas pessoas um tempo pode parecer maior, pode parecer menor, né? Mais tempo, menos tempo. Aquela situação pode se desenrolar em mais tempo, menos tempo. Mas quando a gente for ver, por exemplo, o espaço que a gente tinha falado no começo, o espaço vai ter as mesmas dimensões. Um espaço que parece menor para uma pessoa e parece maior para outra, o mesmo espaço, ele vai ter a mesma dimensão. Não é isso? Então, se para mim, por exemplo, a sala da minha casa, que é onde eu costumo fazer meus vídeos, ela parece ser pequena, mas para quem chega aqui pode parecer maior do que eu penso que é. Só que se a gente for medir direitinho, essa sala ela tem dimensões fixas. Essas dimensões elas não mudam, né? A mesma coisa é no tempo. O tempo que parece ser maior para uma pessoa, parece ser menor para uma outra, nas mesmas circunstâncias, mas quando a gente vai medir esse tempo, a gente vai ver que são os mesmos minutos. Não é isso? Então, essa relatividade ela não é trazida para as dimensões objetivas desse espaço, né? O que parece maior para um, menor para o outro, sempre vai ter as dimensões objetivas. No entanto, existe uma outra dimensão do espaço, certo? Que é o que eu vou trazer mais para frente, quando eu for falar de espaço estético, que vai tratar um pouco do espaço enquanto dimensão subjetiva, né? Onde vai depender ali de alguns elementos, né? Elementos que fazem parte como é que eu diria, das construções psicológicas do ser, do sujeito, de nossos processos criativos dentro do espaço, né? Então essa dimensão subjetiva, ela se divide ali em várias outras dimensões, né? Que é a dimensão afetiva, a dimensão dos sonhos, ou a dimensão onírica, né?
E aí uma dimensão que é proporcionada pela memória, pela imaginação, que vão ajudar a modelar o espaço dentro de uma proposta artística, estética, né? Porque esse espaço, mesmo objetivo, ele recebe um tratamento artístico, um tratamento estético, e é mais ou menos disso que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? No nosso próximo vídeo, a gente vai tratar um pouco sobre essas características, né? Sobre o que é, tentar definir o que é espaço estético, né? Trazendo essas características desse espaço para que a gente possa refletir um pouco sobre a produção artística, enquanto fazer criativo, né? Enquanto um fazer relacional, né? Ou seja, que trata das relações humanas, né? Que mergulha dentro dessas esferas psicológicas, que tem muito a ver com essa noção de teatro e autoconhecimento que a gente tem trabalhado, né? Porque como a gente está falando de afetividade, a gente está falando de imaginação, de memória, de sonho, né? A gente está tratando desse teatro enquanto um fenômeno de autoconhecimento, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar um pouco sobre esse conteúdo, a gente vai trazer um pouco para vocês essas reflexões, tá? Para que a gente possa mergulhar um pouco dentro desse assunto. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. É isso que eu trouxe para vocês, para que a gente possa refletir, pensar um pouco sobre esse evento artístico que é o teatro, certo? E aí eu espero que vocês se cuidem, que vocês fiquem bem. Eu espero ver vocês mais uma vez presencialmente, o mais breve possível, certo? E aí a gente vai estar o tempo todo aqui para conversar, para discutir. Eu peço que vocês deixem um like de vocês aqui embaixo, deixem um joinha e a gente se vê na próxima videoaula.